Bienvenue dans votre chaîne Pimba TV, la chaîne que vous aimez tant. Chaîne où il y a quand même pour édifier bino, chaîne purement chrétienne, chaîne où il y a quand même pour informer bino, pour motiver bino de sous et qui font la bino et qui t'a les sous-soutés. Vraiment, les lots n'azanga mon côté. Quand on peut y bien, Antonella Nzao, n'a serviteur, servante na bino, quand on a le bango, n'a servante na bino, n'azawa na pour na sala qui bino bosa la bien, car les lots mon na plateau na n'azanga mon côté, n'aza toujours na collègue na ngai, Anna, azanangai, yé portugais belé, alors ça fait une identité qui tout ça, awa, nakata Luanda, nulle part ailleurs. Surtout, nakata Palanka, c'est pareil. Franchement, Oulanda Bisso, et que vous avez bien pour s'abonner. Anna, les lotoyers, pour le bela, tout est pour ça le débat sur la diététique conjugale. Papa ndenga teyi, bisoni surtout yoki, bato ba komi, bato ba lobby, mais les lotoyers pour ça le débat nango. On a peuple de Dieu pour ça pour yoka biso, pas comprendre, et biso pour tout ça contre yango. Pour ça contre, pour ça pour tout le belamo awa, bato ba yeba bato panza kante kante. Obrigada, Antonella. Olá, pessoal. Olá, povo de Deus. Olá a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pimba TV. Inscreva-te no nosso canal, siga-nos, envie mensagens, liga, dê sugestões. Hoje estamos aqui, como a Antonella já disse, não está sozinha, está comigo e eu estou com ela. Vamos debater um bocadinho o que tem a ver sobre a dietética conjugal. O que nós podemos comer, o que não podemos comer, o que os jovens de hoje têm comido, qual é a coisa, qual é o alimento que tem prejudicado os jovens, que faz bem à saúde dos jovens. Nós vamos debater um pouco no que tem a ver com isso, porque hoje, Antonella, nós vimos muita gente, principalmente jovens, tem se entregado, primeiramente não se alimenta bem, a sua alimentação já é fora do normal, do que é a verdadeira alimentação, a boa alimentação. Já não se alimenta bem e faz o uso de bebidas alcoólicas. Já imaginaste mesmo? Surtout on a vraiment la limite pour la table bien, vraiment surtout wana ba jeune ya mikolo yo. Bozo mela trop ba masanga bania. Bozo mela trop alcool wana ezoko bebisa. Oh, par contre ba moto za tout terme na me anini ba secret na diabète tonini. Bon ba te que no bimasanga na bozo mela eleki même na ba gazo za obisito mela ah eleki kutu na secret. Di ya mona moto se peta diabète kutu ya makasi kutu koleka. Bino bozo yeba te. Ezoko détruire bino makasi. En tout cas, ndenga ani a otoloba oyeba aliment nini oyo kolia eloko nini oyo kolia oyo ko contribuer pona croissance na yo. Ndeti papa oya teki papa makamateka sur badini bangade de wana lobaki bangade de ba ai tout ça biloko wana pona ko aider yo mwa mobali o bakisa ba spermatozoïde aider yo aider yo pe se soigner pona ba faiblesse sexuelle wana nyos to wana eza nini astuce au papa apesi biso ko utiliser pona eba ko sunga biso mais nga on a za contre ça yango on a za contre pona ba mikolo ba mbato bakamba osala ba jeune bakamba osala nga on a za contre ça yango eza sur bato oyo bazali ko ba fille o bazo ko permettre mibali na bango asani ba misa ania yo konzimaki ozana petit ami na yo bofandi est-ce que petit ami na atindi ba masanga bwana omela yo pe oza encourager a continuer comendo masanga est-ce que ça pour yango no meu lado como jovem que eu sou não permitiria que o meu cônjuge, nesse caso assim, consumisse bebidas alcoólicas, porque é muito prejudicial para a saúde, muito mesmo, principalmente para aqueles que fazem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, porque é muito prejudicial. Além de conter muito açúcar, causa diabetes, porque para a pessoa que consome gasosas, sumo, e para quem consome
bebidas alcoólicas, quem tem mais excesso de açúcar no corpo é a pessoa que consome bebidas alcoólicas. Porque na sua, onde fabricam, até os especialistas dizem isso, que a gasosa contém mais açúcar, a cerveja contém mais açúcar do que a gasosa. Então é mais prejudicial para a pessoa que consome bebidas alcoólicas, principalmente para vocês rapazes jovens. O consumo de bebidas alcoólicas causa fraqueza como homem. Você não consegue satisfazer a sua mulher, para ti casado, né? Não consegue satisfazer a tua mulher, causa fraqueza. Então há vários... Sim, Aninha, o ana pessoa soube me bali mususu mona mususu fo azwa na érection, azwa na érection, soit azwa bien tant azana moi c'est na chambre, il faut ramener amena na alcool. Mona mususu pena ko sans alcool akoko sa ne elokote. Osati mami na otozo message moko awa ya nani ya masuka awa tindeli ngai abisi ngai bimbali bango balinga komela basanga ko yamunde esala bango bien yango ko basala se sentaka à l'aise ko omela masanga mais ngai na kopesa pena réponse papa masanga eza bien te ya bien te pona yebi ki bimbali ebele na misa baba yango petit wana so lobani petit wana aso lekana na o lekana te baba ndeko na nga mibali ba ndeko na nga mibali nka na kolinga te bozala détruit na kolinga te bozala ba problème na kati ba couple na bino nga na kozala na esengo soki ke bozo fanda bien na mwasi na yo eki makama bino soki nde bien eki bozala na problème te na kosala nga bien. Antonella, aquilo que você disse, tem homens, né, que se não beber não vai conseguir satisfazer a sua mulher. Isso eu acho que é temporário. Naquele momento, enquanto ainda tem algumas forças, consumindo bebida alcoólica, ele até pode, por alguns meses, anos, satisfazer a sua mulher. E depois, com o tempo, será que essa força ainda vai continuar? Será que esse álcool que ele consome para ter força... ngana yipsa bango na lingi bino mingi na lingi teke erreur wana continue kozala na ba couple na bino yo ozomona ke no tango ozomela masanga ngo sikoyo oza bien et que o satisfaire et ça le bien sikoyo à la longue et ko ça le nini à la longue o ko sala exposé na ba maladi ebele mona okokali susu eloko kutu te moi si wana mona pe biso bala basi bien sûr que tokola qu'avant mais et quand batam moko boye tant mobile a satisfaire ngal souté na boté no bana bien sûr mais na banofana kana ndako kati ko na bana te bien sûr mobile bazana to fandi kana ndako na bana mais de bana na zo tricher na ngamo na te que non na côté si déjà na fongoli porte moko boye na kati ya ndako biso mo pito totika ba bloc wana to kota ba porte na banda. Alors vous les garçons ba bien bo suyo ka biso ba jova mekoloyo pona makamone ya contester te pour eyate il est grand temps maintenant. Bosala nini bo prendre ba responsabilité na binobité. Alors ngana na saboy amoni ke ata meliango ele oni bakisana to não é só bebida alcoólica, não só bebida alcoólica, cigarro também prejudica muito, causa problemas respiratórios. Imagina para quem consome cigarro, consome tem problemas respiratórios nos pulmões, não sei o que. Será que vai viver bem? Não só viver bem por ele mesmo, para sua família, para sua mulher. Esse problema respiratório, será que vai conseguir fazer movimentos, vai conseguir satisfazer a sua mulher, vai conseguir viver durante muito tempo com a sua família? É prejudicial, principalmente para nós jovens, e não só para todos. Tanto o cigarro como bebidas alcoólicas é muito prejudicial, muito prejudicial em todas as áreas mesmo. Não prejudica só os pulmões, prejudica mesmo a nossa psique, mesmo o nosso psicológico, porque há quem diz de manhã até 12 horas se não fumar lembra, não vai se sentir bem. Olha essa kindoki. Olha essa kindoki. Se não fumar, não vai conseguir comer. O cigarro de manhã mata bicho, almoço, jantar. Antes de matar bicho, cigarro. Antes de fumar. Exato, tu mususu kuto ko. Cigarro é como a brosse na ele. Alors que la tongo a brosse na ele, a cigarro mais não a brosse te bi obite ko esa brosse na. Eza dentifrice, eza nyoso tout. Mais tellement muto so raisonner à niveau là vraiment. Franchement, on s'en a monde nini. Vraiment
naebite babeti moyo makambo omona mona ndeni osala monde nini ole ko utiliser soda na boss normal mais na place wana utiliser cigare comme le ba pisa ba tomba melaka mingi wana otala ba mine wange bebe ba mine beba ba solo mabe ko mwasi akopusa na pembele na yo ndenge nini apa soki mwasi wana aboyine yo be oh fi wana kuto alekana amkolo be ba melaka ba mine dianga ba olo baka ba biloko baka muka ya ba mine ko alekana te yo nde memi bebisi mona ko ba solo ko mwasi apusa na pembele na yo ndenge nini tout ce truc là ils se détruire vous allez nous chaîne fouiller ba façon nini yango ba ko se comporter et loko nini ko sala yaka eloko ce qui pour moni moninga na so sala wala il faut sala te wandenge mon côté yendo surtout alors tabaku wala si peut-être tabaku tabaco ali não estraga só a saúde por dentro, o físico, aquela beleza, tá sabendo? Porque quem consome beleza, não tem beleza, fica mesmo desfigurado, fica feio, não tem como até mesmo você mwana mke azali na 20 de fait azo mela bebilo kwana asala komi lokola kolo moko boye mais à tout âge oh na 20 ans nada esse même esse cara mesmo tipo de 50 ans você tá bem mentiroso tika no kudo o sentir que mundo si a coli déjà licola bebida Antonella no que nós ouvimos lá no nosso pregador, no nosso conselheiro, no senhor que está sempre conosco todos os dias, será que da tua parte já estás a praticar, já mudaste a tua alimentação? Monsieur, j'espère parce que nous sommes à la biso parce que chaîne o eza arca pour nous éduquer. Tous ko éduquer bato, tous former bato, tous conseiller pe bato. Donc dit oyo, eza pena pona bato oyo ba sana ba problème. Ba problème ba so leka ba problème oyo ba oyo pe ba so ko se maîtriser te. Surtout makambo ezali charnel, des sentiments charnels. Vraiment sentiments charnels ils sont tellement plus forts que et benda kabiso. De temps ils ont benda, ils sont possible qu'on résister bien résister au diable et il fuira loin de vous. Veut dire oui ba venir ko résister na diable. On c'est la tentation. Résister comme ça on se regarder, on la bien comme ça peut na katanda qu'on on va peut répondre à la besoin en tant que respecter pe ba norme musu biso ta base que to la rappeler exposer na makambo to la ba tant on zomi na mama sanga wana. Ozana mobile est-ce mobile awe ba fuko za koza amso mona ba kuma sia aja ba aberta la biloko musobo zo sala sala ngote moko sala sala ngoto mingi okomi aberta musu ofungwami tant ofungwami na sekula mobile awe ka ndelo kote nous soana et ça ba risque et ça bien des trucs là tout ça pour ça la sentiment pas mona to na komela biloko et ça nga moto na makolo et ça bien te ani por enquanto você tá vendo vantagem e não sei que mais saiba fazer o proveito da sua vida, saiba fazer o proveito da sua saúde, do que você come, o que você come de manhã, o que você come de tarde, o que você come à noite, quais são as coisas que você pode comer, quais são as coisas que você não pode comer, quais são as coisas que você não pode consumir, bebidas alcoólicas não, cigarro não. Faça o consumo de bons alimentos, já como explicamos, né? Faça o consumo do leite, do ovo, do alho, do limão, faça o consumo da cola. Tudo isso é importante, principalmente os alimentos naturais. Já como foi esclarecido, eu também aprendi que nós não podemos fazer com o consumo de frangos, coisas congeladas, ficam muito tempo na arca, isso é prejudicial para a saúde, Antonella? É prejudicial. Vraiment, lelo, ezalaki kaka pona tosala débat parce que nous, comme tous la chaîne, on se sent concerné de ces trucs. On se sent vraiment concerné. Yango omoni tosali débat oyo ngana collègue nanga Ania lelo to yeba ko lakisa bino en tant que nous aussi comme jeunes bino pe ba jeune bozali obosa ko s'abonner ebele na kata chaîne oyo bo yeba MP ya ko se contrôler bo tika biloko oyo so mabino na ba problème parce que à la longue et comme akamabe o to komo ko na bandoki o noko na bisa bandoki o kingane wa sandoki tala kutu tapesa kimbongo alibala apesa okomo kiloganga na famille ya mwasi na pesa kimbongo alibala ti siko problème ko ne tika leki o yebite ke no cause wana sto esa yomoko o banda ko sala wana ti le ko mo souffrir et ça makambo oyo banda ko sala siko komo mona bandoki par ci par là po kanga bandoki te il est grand temps
maintenant oyeba ko se changer oyeba ko se contrôler alimentation na yo contrôler ba biloko oyo so sala wana tika ko landa bato na ba plaisir eza bien te vraiment nga conseil na part na ngai yango wana franchement lelo to sala kaka pona ko pesa bino toli ngai na ania et pona ko sala débat sur cette chose parce que thème wana est tellement bénéfique pour na biso numéro na biso eza kaka wana toujours bokoma bobenga biso parce que toza wana pona ko répondre à ba question na bino pona ko répondre à ba préoccupation na bino nyoso to oyo boko poser tout ça papa azala kana biso a ko répondre bino na ba préoccupation na bino ko esengi ça que non donc même pas prière sur téléphone toko nini oyo toko papa ko sala ba prière si ça dit non papa oh na bula na prière boy papa ko sala ba prière de tenir c'est toko sala nani place siège na biso ezali na siège biso na tozali tozo ya bato nyonso tout di wala pour sala ba émission o ba fête ba nini nyonso o nyonso sala ngo posa biso tozali atoka biso boseka toka na palaka awa côté ya nani ya Jibomba ya fidèle toza pena pa na face ka ya Jibomba fidèle toza kaka wana chez biso za wana soko ye to boyamba yo pe to ko sala oyo ezali bosenga na yo lelo ngai na suki wana j'espère que ani a osana le ba koloba. Inscreva-te no nosso canal Pimba TV, liga, envia mensagem, mande sugestões. Queres participar do nosso programa? Venha, liga, deixa sua mensagem. Beijinhos, abraços para toda a família, para todos que acompanham esse canal Pimba TV. Sejam todos abençoados. Abraços para minha mamã que se encontra aí na França, a mamã Rosalina. Abraços para minha mamã, para minha mamã Clemência. Abraços para todos que acompanham essa emissão.